Muito bem, gente. Nós vamos, na primeira fase da nossa reunião, prosseguir com o estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nós iniciamos o estudo das questões já há algumas semanas, né, a partir do número 1, e na semana passada nós finalizamos o primeiro capítulo, tá? O primeiro capítulo da primeira parte, que fala justamente de Deus, inteligência suprema, causa primária, primeira em todas as coisas. E é muito interessante porque quando a gente vai procurando observar a didática estabelecida por Allan Kardec, ele mostra para nós, ele dá a diretriz a partir da causa de tudo. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, todas as outras questões que nós vamos trabalhar, todos os outros pontos que serão analisados aqui, a partir das perguntas elaboradas por Kardec, da resposta apresentada pelos benfeitores da vida nova, é decorrência da causa primária, da causa primeira. E ao mesmo tempo que vai mostrando essa grandiosidade, não só do Criador, mas também daquilo que ele criou, daquilo que está presente no universo, nós vamos começando a entender as diretrizes, as leis que ele estabelece, para que o movimento seja harmônico. Quando a ciência começa a desvendar não só o macrocosmo, mas também o microcosmo, né, analisando aí o infinitesimal, nós vamos perceber que existe uma harmonia muito grande, né? Os átomos, as galáxias, movimentando de uma forma muito harmônica, e percebemos que tem que ter, né? Podemos colocar dessa forma, tem que haver realmente uma inteligência por trás de tudo isso, porque o acaso promovendo toda essa estrutura, tanto para o infinito quanto para as partes que vão sendo analisadas por nós, e a própria ciência, nas indagações, nas observações, não é uma coisa que a experiência mostra, né? Mas pela própria observação, as criaturas vão percebendo, é uma questão filosófica, o campo mental, a análise, a percepção, o universo foi planejado, não tem como ser, né? Eles chegaram já a essa conclusão. Não temos ali, pelas pesquisas, pelas análises feitas em laboratórios, uma forma de definirmos isso precisamente. Mas não há como pensarmos de uma outra forma, de outro modo. Então, Allan Kardec, juntamente com os benfeitores da vida maior, vão trazendo apontamentos significativos para nós, mostrando esse ser superior. Inteligência suprema, conforme está na primeira questão, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um ponto importante também que é observado pela espiritualidade, eles fazem uma observação, nós, na condição evolutiva que nos encontramos aqui na Terra, né, observamos que já houve avanços significativos que proporcionam bem-estar para os seres, bem-estar para as criaturas. Há muitos pontos a serem conquistados por nós ainda, sem dúvida alguma, mas nessa fase evolutiva que nos encontramos, nós não conseguimos penetrar em conceitos referentes à intimidade do Pai e do Criador. Falta em nós sentidos. É necessário então avançarmos mais, não sabemos qual o tempo para isso, para que a gente possa então ter uma visão mais ampla, vamos dizer assim. Mas o que já é apresentado dentro da capacidade de nós de assimilação, de compreensão, já abre portas para um trabalho gigantesco a ser feito por nós. O Léo lembrou nas reuniões anteriores, nós trabalhamos as questões específicas sobre Deus, a definição que João Evangelista nos apresenta: Deus é amor. E quando ele mostra isso para a gente, né, obviamente que é uma elaboração íntima do companheiro, não é algo que sai da boca para fora, a gente pode até repetir. Vamos ler no Evangelho e vamos às vezes repetir sem aquela tonalidade, aquela característica do amor que ele já desenvolveu em si, porque estamos buscando os planos, né? Mas quando ele traz, quando ele apresenta, isso está revestido de uma força muito grande, que é o sentimento desse nosso irmão, dessa alma que está muito adiante de nós. E quando ele fala com propriedade. E quando ele deixa isso para nós, esse registro, mostra que, embora nós não consigamos penetrar na intimidade de Deus para compreendê-lo com mais amplitude, ele traz uma diretriz muito significativa. Porque pelo que ele faz, pelo que ele realiza, pelo que ele criou, melhor dizendo, nós já temos recursos amplos para o trabalho que diz respeito à nossa estruturação no campo do próprio amor, no campo da própria fraternidade. Para que haja uma percepção de Deus amor, é necessário que haja uma correspondência no ser da criatura. Se a criatura não tem uma identidade com isso, ela não vai ver. Ela não vai ver com precisão. Pode falar porque ouviu, né? Mas não é uma coisa que está elaborada na sua intimidade, está em vias de elaboração. Então, quando ele traz, quando ele apresenta, a gente entende que é algo da sua intimidade.
E com isso, o que observa? A criatura movimenta-se dentro dessas linhas do amor, da fraternidade, e passamos a perceber que a dinâmica da vida passa a ser outra. Ou seja, esse sentido, ou sentidos, melhor dizendo, queria colocar a palavra plural, que nós ainda não possuímos, que nos permite uma compreensão mais ampla do Pai do Criador, a figura de João Batista, João Evangelista, que nós estamos trazendo aqui, por exemplo, a possui, mais abrangente do que a nossa, sem dúvida alguma. Então ele começa a registrar por outros ângulos que nós ainda não possuímos. Então é necessário desenvolver um sentimento dentro desses pontos mais elevados, para que possa abrir canais de percepção da parte nossa, de modo que a compreensão se amplie. Isso vai se dar de forma natural. A gente chegou a falar que hoje, por exemplo, analisando a própria definição apresentada pela espiritualidade de Deus como inteligência suprema, causa por mais de todas as coisas, isso representa uma espécie de síntese de todo um trabalho feito ao longo das experiências da humanidade, desde a primitividade até os dias de hoje, em que as expressões da busca do Criador vão se dando na feição mais primitiva, em que cultua-se a pedra, a árvore, o trovão, a lua, o sol, dentro da capacidade perceptiva daquelas almas que ali se encontram em experiências simples, mas já denotando, percebendo uma força superior a conduzir, a governar, o próprio universo, dentro da capacidade de compreensão que elas apresentam. Então já houve um avanço muito grande e conseguimos compreender hoje a definição que está sendo apresentada. Talvez, alguns séculos atrás, talvez 500, 1000 anos atrás, a definição com essas características não fosse compreendida pelas pessoas. E quem pronunciasse poderia ser conduzido para as fogueiras, poderia ter a sua vida retirada, porque seria extemporâneo. As criaturas não apresentariam maturidade suficiente para entender da forma como foi apresentada. Então vamos observando dessa forma. Muitas vezes as pessoas na atualidade têm uma dificuldade de entender da forma que está sendo apresentada aqui, mostrando que cada um está num movimento diferenciado. Quem entende, não quer dizer que aquele que entende hoje se encontra numa condição melhor do que o outro. Não há como te avaliar isso. Nós somos melhores para entendermos dessa forma. Não temos como avaliar isso. Porque a criatura no seu mundo, a sua capacidade de interpretação, de percepção, se esforçando para fazer o melhor, segundo o que ela pode fazer e realizar. Então, naquele contexto, naquele campo em que ela consegue registrar o Criador e as diretrizes que são apresentadas, se ela está nesse movimento, essencialmente ela está dentro. Não há como a gente avaliar. E às vezes, num estado íntimo de alegria, de euforia, ela pode estar muito mais equilibrada do que a gente, que tem uma percepção muito mais ampla, muito ampla da gente. Mas falta ainda, em alguns pontos, o esforço no sentido da realização, segundo os padrões que estão sendo compreendidos por nós. Quando a gente lê, por exemplo, as obras de André Luiz, nós vamos ver muitos pontos, sobretudo naquela obra Missionários da Luz, no campo lá dos mensageiros, em nosso lar. Ele vai ter contato com alguns companheiros que tiveram, dentro do compromisso assumido no processo encarnatório, um trabalho a ser direcionado no campo da doutrina espírita, seja como mediunidade, seja como doutrinador, seja como palestrante nas casas, nos ambientes, para poder fomentar o crescimento das criaturas, levar os seres a pensarem de forma mais elevada, e se tratando dos valores espirituais. Mas o que aconteceu? A criatura muitos ficaram presos a eles próprios, nos interesses pessoais. E em cima disso, perderam a oportunidade. Estão de retorno à colônia, nosso lar, no grupo dos mensageiros, se preparando para a nova reencarnação retorno, aguardando o momento de retornar e fazer de forma correta o trabalho. A oportunidade estabelecida pelo Criador é infinita. Quantas vezes a criatura precisar de retornar ao plano físico para fixar e fundamentar valores da sua alma, e se tratando daquilo que diz respeito aos princípios superiores, as oportunidades serão concedidas. A gente entende dessa forma. É misericórdia divina, perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que Ele nos orienta em relação ao Criador infinito. Então a oportunidade sempre vai ser dada, mas só que tem um detalhe, gente: a consciência do ser, a consciência da criatura e o próprio sentimento de culpa mal trabalhado. A criatura pode entrar num contexto em que a coisa fica mais pesada, o sofrimento torna-se maior.
Ou seja, o redirecionamento ante a oportunidade concedida pelo Criador, pela misericórdia do Pai, torna-se pesado, não pelo Criador em si, pela oportunidade, pelos recursos que ele apresenta, mas pelo sentimento de culpa que a criatura traz, que ela apresenta. Porque às vezes ela tem tudo em torno, né? Mas no momento que ela vê o recurso chegando para ela, naturalmente, pela misericórdia, ela tem um bloqueio. Eu não mereço isso, por exemplo, né? Então ela se fecha ao recurso por uma questão consciencial. Não é porque o pai está cerceando a chegada do bem a ela, não. Ela que está criando intimamente um cerceamento pelo sentimento de culpa, estabelecendo que ela não merece, não tem direito a ter aquilo em suas mãos. Ou seja, está sendo dada à criatura a oportunidade de aprender a lidar novamente, vencendo o próprio sentimento que ela traz à sua alma, dada a sua intimidade. Muitas vezes estamos passando por situações assim, né? Obviamente pertinente a experiência de cada um de nós. Então são pontos interessantes que vão sendo apresentados, porque é importante que a gente alcance essa dinâmica de vida que Jesus traz para nós. Ele mostra uma forma totalmente diferenciada de comportarmos diante dos acontecimentos da vida, da existência. Agora, tem um detalhe. Para o mundo de expiações e provas, como a terra se encontra, né? Saindo dessa condição como regeneração, mas onde que as coisas são mais intensas em termos de lutas, de dor, de dificuldades, nós vamos perceber que o trabalho é mais intenso. Exige mais do ser, exige mais da criatura. Mas a dinâmica da vida não é assim, não. Isso é uma coisa momentânea na trajetória evolutiva nossa. Mas temos que aprender a lidar de forma elevada com as coisas de padrão ainda acanhado, de padrão ainda muito rudimentar, vamos dizer assim, se tratando de expressão de vida dentro das linhas que Jesus traz à humanidade. Então, se não houver da nossa parte um testemunho de fidelidade aos princípios nobres e elevados que Jesus traz, num clima, entre aspas, confuso, não há como fixar na nossa intimidade. Porque o objetivo é fixação, né? As lições estão aí. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dificuldade de entender perdão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes que Jesus nos fala. E vamos analisar não apenas pela questão religiosa, né? Mas também até no aspecto científico, que a doutrina espírita mostra. O sentimento estranho na nossa intimidade, de raiva e de ódio, movimenta energias, vibrações pesadas, densas, criando em torno de nós uma aura vibracional naquele teor inferior que estamos sintonizados, porque estamos com raiva da criatura, temos ódio dela, ou seja, nos mantemos ligados a padrões inferiores, a criaturas que poderão estar na mesma circunstância nossa, revoltada com alguém, e aquelas que no processo natural de evolução encontram-se naquele diapasão, né? Poderíamos estar numa situação melhor, mas em função de permanecermos ali com aquele sentimento, insistindo na vingança, no ódio, na falta de compreensão, nós baixamos a nossa vibração e passamos a comungar com aqueles que naturalmente encontram-se no processo de ascensão, né? Então olha só, o que a gente cria para a gente? Em função da eleição, em função do direcionamento. Então a doutrina espírita vai mostrando para nós. Estabelecermos o perdão é desativarmos essa sintonia com os padrões inferiores, estabelecendo que uma vinculação com os planos mais elevados. E com isso a criatura passa a estar irradiando energias de dor superior, né? E mostrando a criatura numa caminhada evolutiva, transformação e crescimento. Então é o aspecto, vamos dizer, científico do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então as diretrizes, melhor dizendo, vão ficando claras, palpáveis ao campo nosso de compreensão, de entendimento. Não é porque apenas no grupo espírita o companheiro falou para ele, a gente leu nas obras, está aqui, Jesus fala no Evangelho, perdão, as orientações estão aí. Mas estamos entendendo a lógica do processo, não é uma coisa simplesmente como uma diretriz externa, mas algo que é elaborado na atividade do ser. Mas eu estou com uma dificuldade de perdoar, porque não é fácil. O perdão, desativarmos isso da nossa atividade, uma resistência com alguém, não é algo que nós conseguimos na noite do dia. Mas está havendo esforço da nossa parte? Estamos procurando ver o que de bom a pessoa tem, o que de bom a pessoa apresenta, né? Salientando o que de bom
ela já consegue expressar na vida, na existência, então é o caminho da mudança, da transformação. E uma coisa importante, os Espíritos estão mostrando, até dentro dessa linha de sintonia, de vibração, de expressão no campo nosso, das radiações magnéticas. Os Espíritos estão mostrando para a gente a importância de nós valorizarmos o bem, o lado bom das coisas e o lado bem das pessoas. A gente percebe que em determinados momentos, na sociedade, surge aquela avalanche em que há da parte da maioria de nós, e às vezes a gente entra até na onda invigilantemente, em que começamos a desvalorizar pessoas, criaturas, situações que vão surgindo, porque as pessoas têm livre-arbítrio, têm a vontade própria e têm o direito de escolher aquilo que ela julga ser melhor para ela. E às vezes nós estamos vendo que não é realmente o ideal, mas a importância de nós valorizarmos aquilo que é bom. Então, tudo bem, tem esse problema, mas vamos deixar de lá, vamos valorizar isso aqui, porque fez isso, aquilo outro. Então tem uma parte muito significativa de Emmanuel, ele fala em síntese, Jesus e o mas. A pessoa, às vezes, identifica o outro, companheiro da casa espírita, que está procurando o Evangelho, renovar-se moralmente, espiritualmente. Então ela fala assim, fulano de tal, toda semana ele está lá na casa espírita, toma passe, está estudando, mas faz isso, aquilo outro, vai numerando ali os problemas, as dificuldades da pessoa. Então a forma de agir diante da dificuldade. Agora, ele mostra para nós que em alguma oportunidade a gente pode, viu fulano? Nossa, ele é assim, assado, faz isso, aquilo outro, mas ele está indo à casa espírita, está estudando o Evangelho, está procurando refletir nas lições. Então daqui a um tempo ele vai ser uma outra pessoa, uma outra criatura. Então muda totalmente o contexto, porque passamos a valorizar não a criatura com suas lutas, vemos, registramos, identificamos, porque não estamos alheios, A gente vê a pessoa agindo, comportando, tendo a sua forma de se posicionar na vida, na existência. Mas estamos entendendo que ela também, como nós, encontra-se em um trabalho em que ela procura se iluminar a partir das lições que chegam. Vai conseguir de imediato? Vamos analisar nós próprios. Conseguimos de pronto ter? Algumas vezes sim, a maioria das vezes não. Então é necessário que o esforço para estabelecer repetições sistemáticas para que a mudança ocorra na nossa atividade. O mesmo acontece com o outro. Ele está na mesma luta, está no mesmo movimento. Então criamos ali algo diferenciado, porque valorizamos o bem, valorizamos a criatura no esforço que ela apresenta para poder avançar. Agora, se de tudo, vamos colocar no exemplo que ele está apresentando, ela não conseguir fazer o que é objetivo, pode acontecer conosco também. Não seremos felizes em todos os pontos, vamos alcançar tudo aquilo que seria o ideal, é uma coisa íntima. Somos nós diante do Criador. É a criatura diante da sua própria consciência. Temos que entender isso. Temos que entender isso. Porque nesse ponto que a gente trouxe do André Luiz no livro Os Mensageiros, ele menciona algumas oportunidades a questão de servir de culpa daqueles que ali se encontraram e o peso que estabelece para o ser, para a criatura. Obviamente que é um movimento pertinente a cada um de nós, dentro do contexto em que nos achamos. Não é que a criatura vai ser indiferente ao processo, porque aí nós estamos indo para um outro extremo, aprender a lidar com as situações. E nós vamos aprender a lidar com as situações, muitas vezes internas, que diz respeito a gente, lidando com as dificuldades do outro, as limitações do outro, compreendendo o outro, eu começo a estabelecer ponto de compreensão para as minhas próprias dificuldades. Perdoando o outro, eu começo a estabelecer linhas de perdão para os enganos que eu cometi e no qual a culpa me mantém preso. Me mantém ali naquela grade. Então nós vamos entendendo que o movimento assim é dando que se recebe. Fazendo, acontecer lá fora. Que nós elaboramos os princípios, os valores reais da nossa própria atividade. Então vai ser apresentado isso para nós. E quando a gente passa a ter essa concepção mais definida de Deus, como sendo esse ser superior, está como que direcionando a nossa trajetória evolutiva, apresentando todos os recursos que necessitamos para que a vida cresça, ampliemos a nossa capacidade de interação com a vida, no sentido geral, e que vai se dar em relação à interação com o próximo, na interação com o semelhante.
Então são movimentos que vão sendo apresentados para nós. Por quê? Por exemplo, uma concepção antropomórfica de Deus, colocando Deus como uma criatura humana, né, mais amadurecida, que tem realmente sabedoria, atende. Mas vamos entendendo que ainda ficamos presos a uma determinada forma, a forma humana, né, que ainda apresenta limitações. Por mais sábio que seja a criatura entre nós aqui na Terra, ela ainda é uma criatura que tem muito a aprender em relação ao Pai, em relação ao Criador. Então, numa determinada fase, é uma definição, uma visão que nos atende, sem dúvida alguma, mas ela ainda coloca a criatura em determinados limites, se tratando daquilo que vem do Pai, aquilo que vem do Criador. E quando a nossa mente consegue penetrar no que está sendo apresentado aqui pela doutrina, pelos Espíritos, nas questões, aí transcendemos, vamos conseguir, pelo menos temos recursos para irmos além da forma, né, que é importante para nós, é necessário, nós somos dúvida, mas a criatura começa a perceber, a registrar daquilo que vem do mais alto, né? A gente pode até trazer uma passagem muito significativa, já tivemos oportunidade de falar dela em outras ocasiões, porque é algo realmente transcendente. Quando Jesus pergunta aos discípulos que se encontravam ali próximos, quem diz o homem ser o filho do homem? Um diz que é João Batista, Jeremias, Elias, ou os profetas vivos. Poderíamos até trabalhar a questão da reencarnação. Mas mostra ainda uma visão condizente a processo reencarnatório, em que a criatura passa pelas experiências, e nessas experiências ele vai com que avançando, vai crescendo, alcançando em cada nova oportunidade um nível mais elevado. O processo reencarnatório nos conduziu até aqui, né? A própria compreensão, o próprio entendimento que nós apresentamos hoje, que as pessoas trazem, são frutos das experiências pelas quais nós passamos. E a média nós apresentamos aqui hoje. Então eles mostram nossa resposta a acontecimentos naturais do processo evolutivo através das múltiplas reencarnações. É que a criatura vai aprender, fixando valores, fixando princípios. Aí ele vira para os discípulos e fala: em vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta, o processo em que a resposta vem, é muito significativo, porque ele vem, a resposta vem de Pedro. Pedro, que era o mais velho de todos os discípulos de Jesus. Isso tem uma significação, né? Não só em se tratando da vida física, na atualidade dele, lá no momento que ele está vivenciando, uma pessoa com mais experiência, mas representando o quê? Somatório de experiências da criatura ao longo de muitas existências. A capacitou a apresentar uma resposta diferenciada, né? Aí ele vai e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a resposta, o próprio Jesus valoriza: bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, processo encarnatório, aprendizado, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento, naquele instante, ele transcendeu uma percepção mais linear do processo de aprendizado nosso. Ele conseguiu pegar na fonte, em simples seria no Pai e no Criador, também dos Espíritos superiores, né? Então ele vai e consegue captar em cima e traz a resposta para o plano prático da experiência em que ele se encontrava. Assimila direcionamento do plano espiritual superior, que Jesus vem em missão à Terra, para poder sensibilizar o coração dos homens, né? Então nessa hora, nesse instante, ele como que sai daquela movimentação de aprendizado rotineiro em que ainda nos encontramos e assimila no campo espiritual mais elevado. E corporifica, materializa para nós e para os demais que ali se encontravam. Então mostra o movimento da criatura, voltando até o que nós falávamos anteriormente, os sentidos que ainda estão sendo trabalhados começam agora a se movimentar em outras angulações. E a percepção do próprio Pai, do próprio Criador, começa também a ser diferenciada. Então nós estamos, né, num trabalho, num esforço nesse sentido. Os recursos que vêm, que são apresentados, eles têm o objetivo de trabalhar a nossa sensibilidade dentro dessas angulações, em que a percepção é até interessante, porque não é uma coisa racional. Pode passar às vezes pelo raciocínio, mas não é exclusivamente racional, porque mistura o raciocínio lógico com o sentimento. Uma coisa que a alma pega no todo, né? Pega no todo, não vem pelo raciocínio, o seu coração. A alma pega no todo.
e a partir do momento que essa percepção se dá, essa sintonia, a criatura bem traz, ela apresenta. Então, um ponto significativo que o Evangelho nos traz. E é como se naquele instante, com a resposta de Jesus, ele falasse em outras palavras. Os homens na terra, que aqui se encontram em experiências, se encontram agora em condições de assimilar o conteúdo do Pai do Criador em se tratando das diretrizes, não mais pelo processo das experiências, a dor, o sofrimento, a causa, efeito, ação e reação. Consegue agora pegar, assimilar por outras linhas de assimilação. E que a gente vai entendendo com a doutrina espírita, faz parte, né, esse processo tem como auxiliar a questão da mediunidade, a sensibilidade da criatura para perceber e registrar o movimento espiritual. Então, uma coisa é um ponto que vai ser apresentado, mostrando a capacidade nossa, dos seres, das criaturas, das experiências em que aqui nos encontramos. Mas só que tem um detalhe: tem que haver, né, as experiências da retaguarda, mais simples, mais brutas, para que se elabore na intimidade do ser esses pontos, esses valores, essa capacidade de assimilação. Então o trabalho nosso é todo nesse sentido. Então quando a doutrina espírita começa a obra, a primeira obra da doutrina, né, da obra básica, o Livro dos Espíritos, mostrando Deus já numa visão transcendente, é porque nós nos encontramos em condições de realmente estabelecer essa percepção, essa assimilação, que nos conduzirá a atitudes do mesmo Deus, né? No mesmo diapasão, e a expressão do amor, compreensão, né? Numa reunião agora há pouco à tarde que nós estávamos, um companheiro nosso, Rodrigo, falava, tentando mostrar para a gente essa questão da assimilação dos valores, no processo educacional, do espírito em que nos encontramos. Ele fez referência à condição nossa de pais. Meu filho, é desse jeito, meu filho não é ensinando. E repetindo quantas vezes for preciso, gente. Os pais sabem disso. Quantas vezes for preciso. Mas, nossa, mil vezes não assimilou. Né? E às vezes, realmente, parece que não assimilou. Mas isso está implantando um registro que vai ter um efeito lá na frente. Quando você se tornar adulto, responsável pelas suas ações, pelos seus comportamentos, na vida, na existência, essa repetição sistemática que foi feita por nós, na questão de pais, implantou um registro que vai auxiliar em muitas outras situações para que ele tenha atenção. Deixa eu ver, pode ou não pode, está certo ou não está, né? E Deus faz isso com a gente, de alguma forma ele faz. Não fala diretamente como nós estabelecemos no processo da educação dos filhos, mas fala de forma direta, né? Seja através dos pais, nossos pais que falaram com a gente, nós não estamos com nossos filhos, ou através do processo de causa e efeito, né? Já é uma coisa mais ampla, semeadura e colheita. Fizemos, vamos colher. Fizemos, vamos colher, né? Então não tem como nós fugirmos disso. Implanta o registro. O filho pródigo, pai, está fazendo aquilo perfeito, está gastando de forma desordenada, desregulada. Se vê numa terra distante, tendo fome, vontade de comer daquilo que se dava aos povos, porque na cidade distante ele foi levado para sentar povos, né? Então da comida que se dava aos povos, mostrando a descida vibracional da pessoa, da criatura, por eleição própria. Ele pede, ele quis aquilo, né? Mas Deus permite. Por quê? Nessa descida ele vai conseguir aquilatar aquilo que tem na casa do Pai e vai querer voltar, né? Então o processo muitas vezes conosco passa-se dessa forma. Tivemos a oportunidade encarnatória para um trabalho direcionado, planejado no plano espiritual, endossado pelos benfeitores da vida maior, que intercederem em nosso favor, por tudo contra. Voltamos envergonhados para nós. E isso não desce do que tinha que ser feito, né? E os benfeitores, às vezes, nem se aproximam, respeitando ali o estado nosso, em que nos encontramos. Vamos esperar um pouquinho, passar esse momento, essa fase, depois nós retomamos o diálogo para poder dar um novo diretriz. E às vezes a gente entende, né, expandindo aí a situação, a gente entende que muitas vezes sabe, não, vai dar muito fruto, não, mas vamos fazer, vamos investir, porque a queda representará a fixação de valores para o seu rendimento lá na frente. Processo, seja gratuito, né? Então, vamos entendendo que o aprendizado nosso tem que se dar dessa forma. E os recursos chegam, voltando novamente, porque parece ser bobagem, é só uma definição, tá? Mas isso traz elementos novos para a intimidade do ser no campo da observação, da análise, do raciocínio lógico, né? E isso
vai ter efeito diferenciado na nossa vida, na nossa existência, de forma objetiva ou subjetiva. Nós vamos entendendo dessa forma. Então, na sequência do nosso estudo, nós vamos iniciar hoje o capítulo 2. Esse capítulo vai falar agora sobre os elementos gerais do universo. Falou sobre Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Agora vamos falar dos elementos gerais do universo. Em síntese, vamos ver aqui, ele vai entrar nos detalhes, só vou trazer para ele poder situar o conteúdo. É o espírito e a matéria, os outros dois elementos que nós vamos observar no universo. E em cima disso, toda a movimentação, toda a amplitude e infinitude que a gente pode observar. Macrocosmo e microcosmo, né? São movimentações desse recurso espiritual e matéria. Então, o primeiro subitem vai falar para a gente abordar a respeito do conhecimento do princípio das coisas. Vamos tentar ir no início daquilo que foi criado por Deus, né? E a gente vai entender, obviamente, segundo a capacidade nossa de compreensão do entendimento. Um ponto interessante vai ser trabalhado mais à frente, quando ele vai falar da Terra. Tem condições de nós identificarmos o início da formação da Terra? Então, Kardec pergunta a espiritualidade. Fala de outra forma. Fala que não. Nós não saberíamos como contar esse tempo. Mas para a ciência fala que a Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Está errado? É certíssimo. Está errado, não. Obviamente que não há como definir precisamente no dia tal, na hora tal que surgiu a Terra, não. É um cálculo ali aproximado, tentando mostrar para nós o movimento. Então esse cálculo não. Aqui fala que não temos como precisar o surgimento da Terra, não temos como medir isso, né? Mas ele está falando da Terra, na sua estrutura física, que nós conseguimos perceber com os olhos e com os aparelhos eletrônicos, elétricos que temos aí, né? De medição daquilo que se encontra na nossa volta, tá? Porque Emmanuel, no Caminho da Luz, ele fala do surgimento da Terra, né? Foi destacada da nebulosa solar uma parte daquela estrutura para a formação da Terra. Começou então a ser elaborada. Ele fala de temperaturas em torno de 2.000 graus Celsius, né? Mostrando aí realmente não há como manter nenhuma estrutura ali organizada, estrutura em termos das uniões atômicas, dos elementos que eles se encontravam, né? Então começa falando isso para nós. E vai trazendo algumas linhas de direcionamento no plano da nossa compreensão do entendimento, e fala que depois de muito tempo começa a surgir os primeiros átomos de hidrogênio, que é o elemento mais simples que nós temos na tabela periódica, né? Então, o mais simples que a gente tem. Depois de muitos e muitos anos, ou seja, esses 4,5 bilhões de anos que a Terra traz, que a ciência traz à presença, diz respeito a essa solidificação, né? E quando ele está respondendo e falando para nós, diz respeito a tempos muito antes desse que nós conseguimos registrar. Então, para a gente poder entender o movimento, né? E, obviamente, o que está acontecendo, e se tratando dos elementos gerais do universo, nós estamos falando da Terra, tá? É o sistema solar, fala de Via Láctea, né? Quantas outras galáxias não existem por aí? Algumas foram descobertas, percebidas pelos aparelhos eletrônicos que nós temos, que nós construímos. Mas vamos percebendo pelas descobertas sucessivas, infinito, é coisa infinita. Vamos poder ter uma ideia, né? Então vamos percebendo que tem muita coisa para além daquilo que a gente consegue realmente compreender e entender na atualidade. E estamos caminhando para que o entendimento se amplie. Mas como a gente falou anteriormente, já temos em mãos recursos extraordinários que nos conduzam a uma diretriz comportamental diferenciada dessa que a gente vem apresentando até a atualidade, nos dias de hoje. Porque tem que haver renovação, tem que haver mudança, transformação, de modo a criarmos piso e uma base diferenciada para que os espíritos de envergadura mais elevada possam se movimentar com mais facilidade entre nós. O que Allan Kardec fala para a gente, aí no livro dos médios, a respeito do processo de influência espiritual negativa dos espíritos inferiores, dos obsessores? Como que a gente vai afastar eles? Trazendo para próprio de si a presença de condições mais elevadas. Agora, como que a gente traz para próximo de nós a presença dos espíritos de condições mais elevadas? A transformação moral. Fica chamando, não.
pode até entender uma pré-interrogativa que a gente faz. Ah, doutor Bezerra Menezes me ajuda, ele vem, a caridade ajuda a gente, auxilia, né? Mas nós ainda não estamos no diapasão vibracional do doutor Bezerra Menezes, para que possa estar próximo de nós. Quando fala próximo, é do lado, assim, não, da sintonia dele. Onde que ele estiver, estamos sintonizados com a onda mental dele, né? Uma prece a gente consegue, mas passado no meio da prece voltamos para que aquilo que é a nossa realidade. Então o trabalho é esse, estabelecermos mudanças dentro dos princípios, valores que são apresentados pela espiritualidade superior, né, que é luz sobre o Evangelho, do Espírito. Isso então estabelecerá para nós uma sintonia, um envolvimento maior por parte daquilo de dimensões maiores. Então o movimento nosso vai se dando dessa forma. Hoje nosso tempo terminou, não vai dar para a gente entrar nas questões. Semana que vem a gente inicia e faz os comentários daquilo que eles apresentam. A gente tem a oportunidade de ler em casa e vai até nos ajudar, né, no campo aí da assimilação da compreensão. Capítulo 2, na primeira parte, dos elementos gerais do universo. Nós vamos passar a palavra para o Wagner, que vai conduzir a segunda fase do estudo da noite. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, vamos prosseguir os nossos estudos. Agora, tomando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós estamos estudando o capítulo 5, de número 5, e estamos culminando esse estudo do versículo 17 ao de número 24. Então nós temos aqui o texto genérico, que nós vamos culminar hoje. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestados, ou são manifestos depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então nós tivemos, durante algumas semanas, trabalhando o simbolismo dos textos que foram lidos agora. E ao longo do tempo a gente percebeu, dentro de uma escalada, de uma construção doutrinária que a gente fez ao longo dos estudos deste capítulo, que o presbítero é a simbologia daquele suprassumo que nós arregimentamos pelas reencarnações e que expressa o que a gente tem de mais depurado. Da mesma forma que o presbítero é que forma o conselho nas novas igrejas que surgiram depois da organização cristã, são os anciãos que orientam, que aconselham, que norteiam, exatamente por causa da experiência acumulada. Nós temos um estudo do Emmanuel em que ele fala sobre a vontade. O supra-sumo, ou vamos dizer, o sumo sacerdote na intimidade de uma criatura é a lucidez que a vontade apresenta. A lucidez que governa o desejo, porque o desejo ele não tem identidade, ele vincula a criatura aos processos de sobrevivência. Mas no tempo esses processos formam uma mentalidade, e essa mentalidade passa a ser o guia da criatura. Quando Emmanuel define que a mente é o espelho da vida em toda parte, e que no plano em que nos encontramos, a mente poderia ser definida como campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que os conhecimentos adquiridos nos permitem operar, está dizendo exatamente isso. Debulhando o texto de Emmanuel, que é muito bonito e muito profundo, ele diz assim, olha, todo o conteúdo armazenado que faz uma espécie de link e vira um painel de informação, o aculturamento da criatura é
o despertamento da sua mente. E é por causa desse conhecimento que ele passa a ler a vida. E ele dá nome às coisas. Então a gente pode virar para uma pessoa que está numa condição, vamos dizer assim, de início evolutivo. Pode ser numa tábua, né? Pode pegar um aborígene bem simples, um elemento bem simples, e querer explicar equações morais já depreendidas, aprendidas, fixadas, porque, por exemplo, vive em grandes centros culturais. Não estamos falando de intelectualidade, mas dos desafios morais que essas pessoas começam a estudar. E por isso se fundou a chamada psicologia. A psicologia surgiu por uma necessidade de entendimento das criaturas e começou a se codificar. A gente pode, por exemplo, fazer uma reflexão aqui. Olha, um tal de Erich Fromm, norte-americano, definiu que respeito é ver o outro. Isso é uma concepção moral. Respeito é ver o outro. O que é ver o outro? Olhar para ele? Não. Enxergá-lo como ser. Ele quis dizer isso na área da psicologia. Então a gente começa a ter conceitos. Nasceu a psicologia por efeito disso. Nós vamos tentar falar isso com o aborígene, que vai saber falar de caça, pesca, trovão, raio, o pajé. Aí a gente fala assim, o universo dele é muito restrito. Seria o mesmo que tentar explicar para as nossas crianças que estão ainda no corpo que limita as suas percepções mais aguçadas. Então a gente tem que fazer uma adaptação. Eles vão ter que conhecer primeiro as leis que tangem ao físico, à matéria. Nós temos que fazê-los sentir que o fogo queima e dói, provoca sofrimento. A partir desse fogo que queima, a gente vai ensinar depois que a arte dele, que violou os direitos, provoca um outro fogo, que não é o que queima aqui não, mas é um fogo que dói no coração. Então, a partir de uma referência física, a gente começa a implantar nele uma referência moral. E a vida faz isso conosco. A gente tem toda uma metodologia de ensino, né? Nós temos uma ciência pedagógica que nos ajuda a falar uma língua apropriada a cada idade, a cada faixa. E nós sabemos o que cada faixa representa, se formos nos debruçar sobre essa ciência. Mas em termos espirituais, os Espíritos têm falado conosco dessa forma. Na época que antecedeu Moisés, nós vivemos uma espécie de paganismo, mas que dentro desse paganismo houve uma codificação de ideias, houve um registro de aprendizado, que foi base para que a ideia monoteísta fosse trabalhada por Moisés e os profetas. E eles falam para a infância das nossas almas. Começam a codificar as coisas. Por isso 3 ensinamentos de ordem positiva, para depois vir, não, 7. Menino, não faz isso, menina, não faz isso, não pode isso, não pode aquilo. Foi assim. As tábuas da lei se constituem a primeira grande codificação da lei divina, e ela tem essa conotação. Mas aí vem Jesus, na lei de amor, e abre os panoramas. Ensina que o Deus dos exércitos é o Pai nosso. Ensina que não se deve ficar apenas na defensiva, não faças a teu próximo que não desejas que o próximo te faça, mas ensina que faça a teu próximo o que desejas que ele te faça. E ele positiva tudo. Então Jesus descortina um mundo novo da espontaneidade, que diz respeito ao amor. E nós estamos entre a lei e o amor. Ora, precisamos do aguilhão da lei cerceando o nosso direito, para que a gente possa desconfiar que estamos excessivos. Mas tem área da nossa vida que a gente é espontâneo e abunda coisas que fazem bem as pessoas. E é a esfera do amor. Então nós somos uma mescla. A imagem do lunático que ora cai no fogo, ora na água, é bem interessante. A gente consegue, em determinados lances, ter lucidez, em outros a gente é embotado e precisa de forças externas agindo sobre nós para nos sensibilizar. O que justifica o
será lançado de pés e mãos atados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Treva exterior é efeito de fora para dentro. É o chicote que vem em cima. E a gente fala, isso dói. Por que dói? Por que eu estou apanhando? Aí vai fazer reflexão. Aprendeu? Então agora eu tenho um conceito formado em aspecto moral. E ele passa a me reger. Então, aqui no texto do Paulo, quando ele fala do presbítero, ele está falando daquele conselheiro que orienta. E nós temos que respeitar isso. Hoje a gente ouviu de uma pessoa uma coisa muito interessante, que é uma pura verdade. Que a mãe dele ensinou para ele que quando o indivíduo perdeu a vergonha, perdeu tudo. É o que nós estamos vendo na sociedade. A vergonha é o senso interno de limite. O Chico batia numa tecla, Chico Xavier. Ele batia nessa tecla a sua vida inteira, com relação, principalmente, às crianças. Nós temos que ensinar duas coisas principais aos nossos filhos: amor ao trabalho e respeito aos mais velhos. Amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Nós estamos vendo isso? Amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Então a gente constrói uma sociedade dentro de padrões éticos, morais. Mas hoje se zomba de tudo. Se zomba de Deus. De lá do ser humano. Então nós não podemos seguir como se fôssemos pessoas sem nenhum compromisso interno ou externo. Se não respeitamos as leis, vivemos o caos. A anarquia é a quebra de toda e qualquer manifestação de ordem. O que nós queremos? Nós tomamos tantas experiências, e o que a gente percebe aqui na orientação de Paulo para o seu filho do coração Timóteo, que ele começou a tutelar aos 13 anos de idade, e orientava com essa maturidade, com essa lucidez cristã que ele apresentava. E o menino correspondia. Então foi alguém que ele pegou com maturidade, já reencarnou com habilidades, com propensões, com aberturas, e nós vamos percebendo que ele orienta profundamente. Tanto que a epístola, primeira e segunda, dirigidas a Timóteo, são cartas de orientação para a cristandade inteira. Porque o próprio Pedro, à época, falou: considere que as epístolas de Paulo são do próprio Cristo. Ele estava intermediando o Cristo na divulgação da doutrina cristã que então se implantava. Então nós vemos aqui o presbítero que governa e tem que governar bem, seja estimado. Porque no plano interno, a vontade que é lúcida é o botão determinante e que governa todos os departamentos, como memória, desejo, inteligência, e vai por aí. Então quer dizer que é a vontade, é o botão determinante. Se não apertar, é o caos. E nós temos figuras lindas na história da construção religiosa. Porque no livro Gênesis, a Eva passa na frente de Adão. A Eva, sentimento, desejo. Passa na frente do Adão, razão. Não filtrou. Se não filtrar, dá zebra. Comeu do fruto proibido. O que é o fruto proibido? Pisou em terreno que ela já conhecia e que era vulnerável. A mulher de Ló recebeu orientação. Por que a mulher que passa sempre na frente faz tudo errado? Eles vão brigar comigo. É a mulher interna. Porque o desejo está relacionado com sensações. Sentimento é mais qualificado. Sensações. O berço do sentimento é a sensação. Se a gente estuda evolução, a gente vai lá naquela plantinha chamada sensitiva, que é citada pelos espíritos. Ali começa o trabalho do sentimento. Passou perto, ela se recolhe. Sensação. A sensação nasce no vegetal. E ali começa o trabalho que vai redundar lá no sentimento do ser humano. Está lá na retaguarda. Para que serve planta? Só para comer? Para que serve pedra? Só para pisar? Para que serve bicho? Só para
ter diversidade e a gente caçar? Não. São irmãos em evolução. O Chico um dia disse, diante da pergunta dos curiosos, você pode ver a alma das plantas e dos animais? E ele definiu muito bem. Se eu me concentrar bastante, eu posso ver sim a crisálida de alma nos animais e o movimento da seiva nas plantas. A gente acha que Francisco de Assis era um louco, né? Conversava com o plantinho, com o peixinho, dava bom dia pro sol, falava com a terra. Não tinha loucura ali não. Aquilo é consciência cósmica. Os princípios inteligentes estão por toda parte. Eles definem a atração no mineral, sensação no vegetal, instintividade no animal e inteligência no homem. Só que no homem não é princípio, é ser. Princípio consciente, ser consciente. Porque ele começa a construir sua consciência. O pensamento contínuo é do homem, fragmentário do animal. O animal tem lampejos de inteligência, mas não tem a ordenação que o homem tem. Mas são irmãos menores, como diz Emmanuel, que a gente precisa respeitar. Temos feito de tudo com essa terra. Ainda não chegamos ao plano do respeito, da consideração, para perceber que tudo é comunhão. E nós impomos um jugo muito pesado a tudo que nos serve. Então nós estamos vendo o presbítero no versículo 17, e ele cita no 18 sobre a escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha e digna ao obreiro do seu salário. O que está dizendo aqui? Que toda a ordem universal define méritos e deveres. Deveres e méritos. Para comer a gente não precisa ir com a boca lá. É um termo que, se o Haroldo estivesse aqui com as pesquisas históricas dele, ele diria, são expressões idiomáticas. Foram traduzidas conforme deu. Mas nós pesquisamos o sentido, e o sentido é esse aqui, ó, do segundo versículo citado: digno é o obreiro do seu salário. Você cumpriu o seu dever? A nutrição vem. Você está fazendo a sua parte? Pode esperar que a vida traz para você o que você precisa. Nós não precisamos fazer negociata. O ser humano, no uso das suas atribuições de livre-arbítrio, sofisticou o crime, superlativizou a sua loucura. Mas ele não precisava disso não. A gente estava comentando hoje, nós estamos aí comemorando 150 anos do livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec vai estudar sobre o inferno, ele vai definir na visão espírita: tudo que se concebe por inferno é irreal, é ilusão. Como? Não existe inferno? Por criação divina? Não. É o que a doutrina espírita ensina. Mas e o umbral? Ele vai falar sobre êxtase, visionários, etc. É mundo pessoal e transitório. Tudo isso é transitório. O que Deus criou é luz, porque Deus é amor. Sombra corre por conta do indivíduo, que ainda não tem evolução. Umbral é subproduto dos nossos sentimentos e pensamentos. Nós criamos essa poeira, essa toxina. Não foi Deus. Ele existe por necessidade nossa, por criação nossa. Portanto, é transitório, não é real. Real é tudo que é imortal, eterno. Tudo que é eterno é o que Deus criou. Suprema bondade, suprema sabedoria, suprema justiça, suprema inteligência. Isso é real. Por isso, nós podemos destruir tudo no campo. Daí a pouco ele se cobre de verdura e pé. Por efeito de uma força chamada vida, que nasce do amor de Deus. Ninguém vence isso. Nós vemos os dramas mais terríveis na humanidade. Nós estamos vivendo aí o Boko Haram, sequestrando meninas, sabe-se lá o que fazendo com elas. Que espíritos são esses? Nós estamos vendo esses jihadistas, o Estado Islâmico,
são o que mesmo? Onde é que esse povo estava? Onde estavam os que têm sentimentos cobertos por treva, que deturpam os melhores ensinamentos? Onde estavam aqueles que, em nome de Jesus, arrasaram civilizações? Nós já vivemos isso antes. Quem não se lembra da história de um Atahualpa? Um índio do centro da América que tinha uma sabedoria que se tornou até uma lenda e que quis dialogar com os espanhóis famigerados que, em nome da religião cristã, dizimavam tudo que viam pela frente. Estes homens eram cristãos? Eles conheceram o seu inferno, pessoal, porque o de Deus eles não conheceram. O de Deus não. Eles conheceram o efeito de suas ações para tomar ciência do que fizeram. Isso por força de uma lei, a cada um segundo as próprias obras. Mas a lei de Deus, como disse Jesus para aqueles que tentavam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Mas Moisés estabeleceu a carta de divórcio. Quando elas são pegas, aí Jesus disse assim: Moisés estabeleceu a carta do divórcio por causa da dureza de vossos corações. Mas no princípio não era assim. O princípio de tudo é são. Quando a gente estuda os vícios e as virtudes no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, sobre as leis morais, o que nós vamos ver da informação doutrinária? O princípio daquilo que nós conhecemos hoje como vícios é salutar. O mal é a exacerbação de uma necessidade, é o excesso. Então o princípio da vaidade é bênção, porque a criatura se preocupa em banhar-se, em cuidar-se, zelar pelo corpo, escovar dente, comer saudavelmente. Isso é o princípio da vaidade. Agora o excesso dela é o quê? Virar monstro. Porque quer construir algo impossível de ser construído conforme a idade que se tem. Por aí. O Chico nunca foi contra o progresso de cirurgias corretivas. E ele falou que a ciência, com a permissão de Deus, se desenvolvia nessa área para que muitas pessoas que carregavam expressões que as maculavam, que as induzia a menosvalia, a baixa estima, pudessem se recompor em nome da misericórdia. Mas isso é tão diferente de excessos, tão diferente. Então, o homem abusa daquilo que a misericórdia divina oferece, mas escolhe por conta deles, porque isso não foi criação de Deus. Chama-se livre-arbítrio. Então nós entendemos perfeitamente que nós vivemos as nossas ilusões até nos saturarmos delas. Mas o dia também que desperta acabou. Onde está, ó homem, a morte que lhe devorou por tanto tempo? Morte moral. Ela não existe mais. Por isso Paulo escreve, e nós vemos no Evangelho, que o último inimigo do homem é a morte. Vindo depois disso a ressurreição. Quando ele aprende a não se matar, porque se entrega conscientemente àquilo que não vale a pena, aí ele tem vida. Então a gente fica assim: por que eu ando tão triste? Por que eu ando deprimido? Por que eu ando amargurado? Por que eu estou fazendo tanto movimento de bem e não consigo ter aquele júbilo de alma? Faz uma reflexão. É só movimento ou tem conteúdo no que você faz? Como anda a sua renovação de padrões mentais? Será que você faz um movimento lá fora, mas a sua mente continua a mesma viciada de antes? Será que você continua apegado da mesma forma, às mesmas coisas que não valem a pena? Tem gente que olha o abismo, fala que ele é feio, xinga ele, briga com ele, mas pula lá todo dia.
E isso é um símbolo, porque nós adoramos eleger por capricho aquilo que não presta. Isso é que nem aquela história da gente querer ficar melhor no corpo, né? Ter menos quilinhos, a gente olha e fala assim, hoje eu faço. Mas aí vem a tentação. E o estudo da tentação está na primeira epístola de Tiago. Bem-aventurado é o varão que é tentado. Mas, sendo tentado, não diga que foi tentado de Deus, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. O estudo dele vai ao encontro do estudo de Allan Kardec. Deus não tenta seus filhos. E nem pode ser tentado por ninguém. Não tem diabo que pode tentar Deus. Porque Deus é. E o diabo não é. O diabo é um filho louco que acha que tem alguma coisa que não tem nada. O Espiritismo não acredita no diabo. Por isso não acredita no inferno. Não há institucionalização disso. São efeitos transitórios das mentes pervertidas. E vai durar o tempo da perversão da mente. Curou, acabou. André Luiz ajudou a nutrir o umbral por 8 anos. No dia em que ele caiu em si e reconheceu que tem uma força superior a ele próprio, a sua pseudo-vaidade, porque ele se achava, né? Cientista, médico, ele se achava. No dia em que ele viu que ele era miserável, que tinha uma força que governava tudo e que ele não era nada, ele ajoelhou. Bastou isso. Divisou Clarence com seu cajado de luz. Foi recolhido. Para ele, acabou o umbral. Para ele. Aí visitou o umbral de outrem. Quando ele retorna ao umbral, já era o umbral de outrem. Não era dele mais. Dona Ivone Pereira, o assunto é muito bonito. E a gente tem que valorizar o presbítero. Ou seja, a lucidez moral que já nos visita no campo da consciência. Desperta, que está na mente. Dona Ivone Pereira conta que ela estava na casa de um parente, numa determinada região, e que ali no passado tinha sido assim, um terreno, resto de fazenda, que foi picotado. E ela começou a entrar em relação com um espírito. Ou seja, ela entrou em relação com um espírito que estava parado no tempo. E o Hermínio Miranda escreve que tempo é lugar. Bonito, né? O pensamento dele. Tempo é lugar. Tem muita gente aí que faz movimento externo, está parada num acontecimento que se deu e que marcou profundamente sua vida. Os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras sabem disso. Há manchinhas. O elemento parou no dia que foi abandonado, no dia que o filho morreu, no dia que não sei quem foi embora. Parou no tempo. Ou um crime, como é o caso de alguns suicídios. Um eu li hoje, as narrativas de Allan Kardec, a segunda parte do livro Céu e Inferno. A gente estava analisando o assunto. Há 6 anos, o homem que lá na França pulou de uma torre e se esborrachou 62 anos em cima de pedras, ele repetia a visão daquela cena e daquele sofrimento há 6 anos, como uma forma de autopunição. Porque ele não se perdoava pelo crime do suicídio. Não se perdoava. Esse é o problema. Por que tem suicida que reage rápido? Quantos escreveram poesias através do Chico? Quantos poetas portugueses e brasileiros desencarnaram tragicamente até com o suicídio e voltaram falando da vida e do aspecto moral da vida? Fizeram isso para quê? Como uma forma de se regenerar. Mas a vida é muito ampla. Então, nós voltamos ao assunto dizendo que nós temos no campo interno, na tentação, que estamos aqui de Tiago, para quem quiser consultar, no primeiro capítulo, primeira epístola de Tiago, ele vai falar que Deus não pode ser tentado. Mas o varão, quando é tentado, ele pode ser enganado pelas suas próprias fraquezas. O termo que ele utiliza é: varão, quando tentado, vai ser engodado pelas suas próprias concupiscências. O que é isso? Ele, quando vem uma tentação, ele é enganado por aquilo que ele cultiva, que são suas imperfeições. Somos espíritos imperfeitos aqui na Terra. Não adianta achar que a gente tem perfeição. Não tem. Perfeito aqui foi Jesus. E alguns que se aproximaram dele vencendo-se a si mesmo. E nós estamos na escalada. E a gente tem que ter o quê? Vigilância.
vigilância, que é o que o Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Está dando uma aula para ele, para ser vigilante. Considera aquilo que realmente foi atestado a ferro e fogo, presta tributo a isso e vai recomendar outras coisas que nós vamos passar rapidamente aqui para poder fechar esse capítulo. Então, nesse texto da tentação, ele é tentado, se deixa envolver. O que aconteceu com ela? A serpente, que é uma força bem telúrica, bem terrena, onda mental na horizontal, ela vem e faz o quê? Ou, se quiserem, ela é a corporificação dos obsessores, que podem ser internos ou externos. O assunto é amplo. Não adianta falar que tem espírito só que alimenta as aras, não. Ele vem pela podridão que está aqui dentro. Desculpem o termo. Mas mosca varejeira não poliniza flor. E a abelha não visita lixo. Vale a reflexão. Cada um na sua área. Então eles vêm em razão de quê? Atração, lei de atração. Só que a gente é tentado. Compra pelo engano com uma erva. Quer dizer que se eu comer eu vou saber mais do que eles? É isso que a serpente falou. Tentou ela na vaidade e na ambição. A pessoa não quer sempre mais. Isso vem por onde? Pelo desejo. Por isso que em nós a mulher é perigosa. E o Paulo fala assim, a mulher não pode entrar no templo sem cobertura na cabeça. E a mulher fala assim, preconceituoso, machista. Na época assim. Mas simbolicamente, a cobertura da mulher é a razão. E ele escreve, a cabeça da mulher é o varão, razão. E a cabeça do varão é o Cristo. E a cabeça do Cristo, Deus. Ele me ensinou direito? Por que eu vou brigar com ele? Então a gente tem que entender os símbolos. Compreendi isso, eu olho para a tentação, não, resisto. Aí eu lembro de Emmanuel. É melhor resistir sobre os aguilhões da consciência do que ceder sobre os narcóticos da queda, do que rir sobre os narcóticos da queda. Ele deu recado. A pessoa esperneia, chora, geme, xinga Deus, mas faz. Daí a pouco ela olha assim, obrigado, Senhor, saí desse buraco. Aí ela enche de força. E conseguiu vencer. O outro ri fácil. Mas olha para trás e fala assim, só esse lugar. E agora? Perdi minha alma. Ganhei o mundo e perdi minha alma. Tem gente que acha que é só dinheiro. Não é mesmo. É um mundo estricto, egoístico, caprichoso. Porque mundo tem demais, né, gente? A gente pode estar vivendo aqui, ó. Nós temos muitas ilhas aqui. Graças a Deus essas ilhas estão sintonizadas por um fio de entendimento da proposta divina. Por isso a gente está aqui. Mas no mundo nós somos ilhas, cada um com seus ideais, com suas buscas, com seus apetites. Então, se existe algo que nos irmã no mundo, são as nossas necessidades. Necessidades, em primeiro plano. A gente tinha um amigo que viajava o mundo inteiro, fazendo trabalho para o governo federal. E ele tinha muita cultura, tinha muito acesso. Aí ele virava para a gente e falava assim, gente, quanto mais eu viajo no mundo, mais eu vejo que o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Muda roupa, muda língua, mas as necessidades são as mesmas. As imperfeições são as mesmas. Então a gente é irmão na necessidade. Até que a gente aprenda a construir uma vida digna, a gente vai ser irmão na luz. Filhos de Deus. Seremos todos filhos de Deus. Então nós temos a dignidade da criatura sendo trabalhada por ela, com muita vigilância, para que ela possa alcançar o seu salário. É da lei. A gente recebe porque fez. Então não adianta camuflar. A camuflação é enganar-se a si mesmo. O Emmanuel, quando ele vai tratar no Vida e Sexo sobre relacionamento, ele diz assim, ninguém engana alguém sem ferir a si mesmo. Ninguém. Ninguém usufrui do outro. A pessoa ou perde ou ela ganha pelo investimento que faz.
se ela é honesta, se ela procura dar o melhor de si, que seja infinito enquanto dure. Porque ninguém tem piedade de ninguém. Da mesma forma que vincula, um dia desvincula. Mas que seja desvinculação, como André Luiz ensinou. Não se corta onde se pode desatar. Desatou, vai em paz. É o que Jesus fala para Lázaro. Desatai e deixai ir. Não pode cortar. Isso é uma violência. Então, gente, isso vale para tudo na vida. Temos que ter muita sabedoria para estabelecer a desvinculação. No versículo 19, não aceite acusação contra o presbítero se não conduza 3 testemunhas. Porque a gente pode ficar bem tendencioso. E aí é circuito fechado. Quando ele fala de 2 ou 3 testemunhas, a gente vai lembrar daquilo. Onde houver 2 ou mais em oração, aí eu estarei presente. Porque tem que ter dinâmica. Não pode ser unicidade. No plano em que nós estamos não existe isso. Então no plano interno, a gente às vezes está tendencioso porque foi mordido lá por uma mosca azul. Foi picado por uma mosca azul. A da vaidade. Então a gente começa a ficar inchado, né? E a gente vai embarcar. Para ferir isso, nós temos que buscar elementos internos e externos que façam o papel da contraposição. Você já viu como é que quando a gente está tendencioso, a gente busca que pensa igual? Porque a gente quer ouvir a gente mesmo. A gente não busca pessoas desafio. Não buscamos pessoas independentes. A gente busca pessoas que são coniventes conosco. Ah, mas eu falei com fulano. Isso não é álibi. Você buscou si mesmo, você olhou no próprio espelho. Na verdade é isso que acontece. Quando a gente busca pessoas sábias, sensatas, independentes, aí nós estamos querendo um juízo reto. E a gente pode ouvir o que não agrada. A mulher de Ló ficou com saudade. Naquela destruição de Sodoma e Gomorra, eles foram avisados. Então ela olha para trás. Olhar para trás é não querer ir para frente, gente. Aquilo é um símbolo muito bonito. Quantas vezes a gente aprende isso conosco, no plano pessoal, a gente fala uma coisa da boca, mas o coração está preso a outra. Quantas vezes a gente pede um atendimento fraterno, faz um atendimento fraterno, a pessoa confessa uma coisa, mas ela não está querendo ouvir o plano da renovação, que ela não está buscando. Incomoda. Então nós poderíamos citar muitas histórias, mas o tempo urge. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também outros tenham temor. A verdade é universal. Que a gente pode falar disso aqui para sintetizar. Por que a doutrina espírita ela tem um cunho universal? Porque ela não veio de uma fonte só. Ela seria tendenciosa. A doutrina espírita foi o fruto dos ensinos dos espíritos em diversos climas, culturas, por métodos diferenciados. Allan Kardec era o ordenador, codificador, o sistematizador. Então ele pegava aquilo tudo, confrontava. O ensino é o mesmo. Em culturas diferentes, línguas diferentes. Para isso ele teve que ser poliglota. E ele tinha um canal que ele criou, que foi a Revista Espírita, que intercambiava com todas as culturas, em diversos idiomas, e recebia material de todos os países, até fora daquele continente. Então ele fez o quê? Um colar de pérolas. O sentido de universalidade da doutrina é impressionante. Então você não pode ouvir num sentido só. Ele tem que ter universalidade. A verdade é sempre universal. Ela não pode ser particularizada. Não é a minha verdade. Jesus ensinou assim: vosso Pai, meu Pai e nosso Pai. E é um grande ensinamento. Vosso Pai é como você vê Deus. Mas ele não via da mesma forma. Ele tinha mais evolução. Ele falava, meu Pai, é a visão que ele tinha de Deus. Espírito puro, não era igual a isso. Quando ele falava nosso Pai, comungando, sentido universal. Deu uma ideia? Vai por aí. Avançando, conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas,
nada fazendo por parcialidade. O assunto é esse, não seja parcial, seja universal. E olha a sequência: Deus, Senhor Jesus Cristo e anjos eleitos. O que vocês entendem por isso? Quem é o Espírito de verdade? Aí tem gente que fala assim, é Jesus. Não, é a pleiade que serve Jesus. Os dois são certos. Porque o Espírito de verdade, e a gente estudou isso com Honório, o Espírito de verdade, ele dinamiza o que o Cristo contém. Cristo é a missão de Jesus, definida por Allan Kardec no livro A Gênese. O Cristo é a missão de Jesus. É a reflexão de Deus, da sua lei puríssima, que ele incorporou e debulhou. Então, quando ele exercita esse papel, ele é o Espírito de verdade, porque ele dá testemunho dela, ele dá testemunho da verdade, ele dinamiza essa verdade que incorporou em si, porque não é só verbo no sentido de palavras ao vento, é o verbo naquele sentido do Evangelho de João, se fez carne e habitou entre nós, em Espírito de verdade. Então há uma dinâmica. Ele compreende isso quando ele fala dos anjos eleitos, que são os espíritos superiores. Eles são os agentes que executam a vontade daquele que governa, e que por sua vez reflete o Criador. É bonita a escalada. Sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve de mesmo culto. Não pode arrancar ninguém de improviso daqui onde está e colocá-lo lá. Ele tem que fazer a caminhada dos degraus. Não pode. Impor as mãos pode representar a libertação de determinadas questões, mas a pessoa tem que ter a premissa. Então não pode iniciar antes do tempo. Allan Kardec usou a mesma pedagogia do Cristo. Partiu do concreto para o abstrato, do simples para o composto. Jesus nunca violentou consciência alguma. Ele respondia muitas vezes por parábolas, mas aos discípulos, conforme o Evangelho registra, ele conversava abertamente sobre os temas. Tanto que ele foi o primeiro a interpretar o Evangelho. Ele conta uma parábola, a do semeador. Em seguida ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos. Hoje o Espiritismo faz isso. Oferece chaves para que as pessoas entendam o sentido verdadeiro das parábolas do universo, estudadas no Espiritismo. Então, eles estão munidos de instrumento para isso. E avancemos. Que ele diz aqui, nem participe dos pecados alheios. Participar de pecado? Não precisa. Você desce sem perder a altura. É isso que o Cristo faz. Ele desce sem perder a altura. Ele fala constantemente do Pai. Ele falava do Pai que fecunda a mente. Ele estava desprezando o Pai de José. Ele falava da natureza divina dele, que não foi herdada de José. Foi herdada do Criador. Esse é o Pai por excelência. O outro é o Pai tutor, biológico. Então, nós vemos isso quando compreendemos que não precisamos entrar na lama para falar com o outro que a gente está junto dele. A gente pode compreender a necessidade do outro estar na lama, sem rechaçá-lo, sem preconceito, até criando uma linha de simpatia para poder esclarecê-lo sobre o plano em que ele se encontra e para onde ele pode ir. É isso que acontece numa reunião de obsessão. O elemento dialoga com o chamado obsessor, com aquele espírito às vezes atormentado, perseguidor, e ele pode argumentar para ele assim: você já percebeu que você é detentor de muitos talentos que poderiam estar trazendo para você, se bem aplicados, muita felicidade? Felicidade que você não experimenta, porque você está num plano onde você vive na defensiva, vive desconfiado de todo mundo, porque qualquer hora um mais ardiloso pode te derrubar. Não é isso? É. Então, para que você precisa disso? Se você tem tantos talentos, você pode operar no bem
que tudo que você fizer está garantido por Deus. E só Ele pode garantir. Porque onde você está, ninguém te garante, não. Você tem que sobreviver. E só Deus sabe o que você faz para sobreviver. Ele pode sair da reunião xingando quem falou isso para ele, mas ele vai levar a reflexão. Porque ele sabe que é a verdade. Ele sabe. Por experiência, ele sabe. É o que muito drogadito faz. Ele quer ficar com a droga, mas ele sabe que ela faz com ele. É livre-arbítrio. Tem mãe que põe na cabeça assim, não tem mais o que fazer. Minha filha, então ora e entrega para Deus. Porque Deus sabe como é que mexe com ele. Você não conseguiu. Você não vai desistir do filho, mas você não vai viver a droga com ele, não. Não adoeça a família por causa de um drogadito. Fala para ele assim, ó, meu filho, nós não vamos entrar nisso não. Mas você continua sendo meu filho. Se precisar de mim, se quiser recompor, me procura. Mas na droga não é com você não. Dignidade. Não está desprezando. Porque as situações que a gente está assistindo são as mais difíceis. E a pessoa tem que pensar muito. Com fé em Deus, me dê força moral para não sucumbir nessas provas. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O sangue é o símbolo da entrega. O Evangelho, o símbolo dele, é o vinho. Porque o Evangelho é a vida. O vinho, nós não teremos tempo aqui para avançar na reflexão, mas o vinho, ele é o produto da maceração da uva. Quem estudou prolegômenos no Livro dos Espíritos vai ver que a vinha produz as uvas, essas uvas são usadas maceradas e ela contém o suco que vai ser armazenado, separado, vai fermentar. É o símbolo do trabalho da evolução do espírito. Da mesma forma que o pão pega o trigo e vai lá combinar com outros elementos, vai receber pancada para crescer e vai ser levado ao alto forno. Aí tem um pão formoso. Então é um trabalho seletivo de evolução. Ele é o símbolo. Então quando ele fora, nós estamos aqui pegando a letra não. A letra não nos interessa, nós estamos estudando o espírito aqui, como nós já afirmamos antes. Não dá para estudar o Evangelho na letra, nós vamos ficar só na história. Aí muito bonitinho, aconteceu lá, então era tido como um elixir. Mas ele fala isso, mas para nós tem outro sentido. A água é a vida comum, é o dia a dia, o corriqueiro, é a coisa mais simples que existe. A água é o símbolo da reencarnação. Mas só a reencarnação por si? Não. Tem que ter o vinho. O vinho, a gente derrama o Evangelho na existência que a gente recebeu de Deus. E aí, o que acontece? Dá cor e sabor à vida. Por isso que Jesus transforma água em vinho na festa de casamento. Sai do comum e enche de estímulo, porque tem esse sentido. Então, coloca espírito na sua vida, coloca sentido na sua vida, e o sentido é só o espiritual. O resto é sobreviver. Sensação nunca fez ninguém feliz. Sentimento faz. Sentimento é qualificação da sensação. Aí entra o plano do discernimento. E para culminar aqui, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Tem muita gente que desperta o juízo, é ter conceitos formados sobre as coisas. Juízo é conhecimento de lei de justiça. Isso é ter juízo. Juízo é ter conceitos sobre as coisas. O juízo pode vir antes da pessoa ter todas as experiências necessárias para formalizar aquilo. Ela pode depreender. Deu estado. Vou dar um exemplo para vocês. De um pagão. Para a gente culminar aqui. Chega diante de Jesus um dia um centurião romano, pagão, adorava vários deuses, mas que pelo plano do sentimento, que tinha afeto por aqueles que ele comandava,
e tinha um servo dele doente debaixo do telhado dele. Ele olha para Jesus, ele vem observando aquele homem e reconhece em Jesus uma autoridade. Olha a fé raciocinada desse homem. Ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, não sou digno de te receber no meu telhado, debaixo do meu telhado. Tenho um servo doente em minha casa e sei que basta uma ordem tua, porque eu sou homem de autoridade e sei que estás a serviço de forças maiores. Basta uma ordem tua para que ele se cure debaixo do meu telhado. Jesus falou assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Era fé raciocinada. Um pagão tinha juízo antes de entrar no conhecimento da lei de justiça. Deu ideia? Pagão. E Jesus exaltou aquela fé. Ou seja, o elemento, pela sensibilidade dele, pela observação, chegou a equações que muita gente que está estudando não sabe ainda. Não é isso? Não tem religioso aí que parece negar tudo que ele prega, porque não fez sentido para ele. O juízo ainda não veio. Então tem gente que, olha que bonito o texto dele. Assim, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Então ele vira e fala assim: não sou digno de que pise na minha casa. O que ele fez? Tem consciência do pecado dele antes de ter juízo. Não é assim? Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Quem leu? A pedido da esposa, no desespero da filha leprosa, vai buscar o tal do Nazareno, Jesus Cristo. Por acaso, num jardim lá, defronta com o homem. Quando ele assusta, ele está ajoelhado. Morre de raiva depois. O que é aquilo? Existe uma intuição de espírito que dá a cada um de nós. Aí tem uma tese de evolução muito bonita que nos ajuda a entender isso. Nós nascemos de Deus e trazemos a herança dele em nós. Descemos da luz para os mundos materiais, apagando, e vamos subir para ascender de dentro para fora. Primeiro é de fora para dentro, no plano evolutivo. Nasceu luz, apagou, foi para o mundo material, para ascender de dentro para fora. Ou seja, dentro desse princípio que a doutrina espírita sugere, nós já sabemos de tudo. E a educação de espírito significa acordar potências que dormem. Deu uma ideia? Então o juízo pode vir antes, definindo o pecado em nós. Ou, como o texto fala, em alguns manifestam-se depois. Tem gente que tem que conviver, saturar, para depois falar assim: ah, eu estava errado e não sabia. Cegos guiando cegos. O Evangelho fala deles. Cairão ambos no fosso. Então, tem muita gente que fala essa palavra e vive em pecado. Pecado porque não respeita. Pecado porque não tem dimensão do amor de Deus e empobrece Deus e sua manifestação. Deu uma ideia? Por isso que a gente fala que tem muita religião aí que é materialista. Trabalha o reino da terra, não dos céus. Porque para trabalhar dos céus tem que ter muita sabedoria. E a gente reverencia os espíritos que nos ensinaram, que são os nossos irmãos mais experimentados, que vieram até nós, saíram da vanguarda, vieram para a retaguarda, para nos ajudar a compreender o futuro que nos espera. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Se vem pecado, vem obra boa. Tem gente aí que não tem religião, conhece nada, dá um show de amor, de caridade. Tem gente que conhece tudo e não é capaz de fazer tudo. Não chega perto. Então, vale para o pecado e vale para as boas obras. Com isso, o nosso tempo se foi, mas nós conseguimos culminar aqui esse capítulo, que tem muitas semanas. Nós agradecemos a Deus e pedimos paz para todos os outros. Muito bem, gente, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. A vida pede
O universo criado por Deus é infinito em riquezas, todas elas nascidas do amor. Por isso, a vida, para atingir sua plenitude, pede a cada um de nós algo de nós mesmos, como apelo consciente de filhos aos dons que vêm do excelso Pai. A vida nos pede esforço diário, para que a preguiça não nos inutilize a mente, compreensão da vontade de Deus, para que o bem seja o fruto de nosso esforço, aceitação ativa das dificuldades que nos visitam, para que a revolta e a má vontade não nos arrastem à violência, confiança na verdade, para que não sejamos vítimas ou algozes das injustiças, oração sentida, para que nossos dias se iluminem e nos resguardem de dolorosas tentações, devoção à caridade, para que exercitemos as lições mais sublimes que a terra já recebeu do Senhor, o Evangelho de Jesus. Irmãos, a vida é a dádiva suprema do Criador em toda a criação. Mas para senti-la e dela fazer o caminho de nossa comunhão com o Pai, nos pede boas atitudes e bons sentimentos, ação no bem e fervor na luz. Sheila.